e amém. Deus abençoe. Amém. Quero estar lendo aqui a palavra, 1 Reis, capítulo 19, qual vai ser o nosso texto de hoje. 1 Reis, capítulo 19, e eu vou ler aqui a partir do verso 15, diz assim: Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Repito, e também Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas. Partiu Elias dali, e achou Eliseu, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então se dispôs, seguiu a Elias e o servia. Pai, a tua palavra foi lida, e em teu nome, Senhor Deus, nós clamamos essa palavra que persiste por tanto tempo, ela cumpra os propósitos na vida dos meus irmãos nessa manhã. Que haja transformação, que haja renovação, que haja exortação. Que o teu Espírito nos ensine nessa manhã. Nós não podemos nada, não sabemos nada, mas é o teu Espírito que nos dá a capacidade de entender, de compreender a tua palavra. Por isso pedimos, traz esse esclarecimento nessa manhã, em nome de Jesus. Bom, hoje, embora estejamos aí comemorando a Páscoa, a palavra dessa manhã, seguindo o que nós temos feito, estamos falando aí a respeito de Elias e também de Eliseu, os ministérios tão grandiosos desses profetas. Eu nessa manhã quero estar falando para vocês com relação ao ministério de Eliseu. No início eu ia falar sobre algumas evidências sobrenaturais do ministério de Eliseu, mas durante o estudo aí, Deus ele foi me direcionando mais para o chamado de Eliseu. E eu até coloquei aqui o tema da mensagem como o chamado dos valentes.
Como todos nós sabemos, tá? Eu que desde o início, numa igreja batista, frequentando escola bíblica, a gente ouviu muito sobre esses profetas, tá? Fomos ensinados desde pequenos, e muitos dos irmãos também já estão ouvindo, já leram, já ouviram histórias, já aprenderam muito com relação a esses homens. Mas tem algumas coisas aqui que são muito importantes para nós. A palavra de Deus, ela não foi deixada para nós por acaso. Ela sempre traz lições para nós. Eliseu, ele é um dos chamados grandes profetas, tá? E Deus, ele levanta esse homem, e desde o início a gente já vê aqui um significado profético, já no nome desse homem, que o nome dele é Deus é salvação. Provavelmente o seu pai, o Safate, ali, como nós acabamos de ler, ele deve ter tido uma experiência muito forte ali com Deus, pois esse era o hábito na época. Os homens, eles colocavam nomes dos seus filhos ligado a determinadas experiências, revelações que eles tinham em suas vidas. E o chamado de Eliseu, como nós acabamos de ler, ele ocorre ali no capítulo 19, e Deus, ele ordena a Elias que ele vá para determinado local, e que naquele local ele deveria ungir a Hazael, rei da Síria, a Jeú, rei de Israel, e também deveria ungir a Eliseu, profeta, em seu lugar. Nós, pouco antes, no capítulo 19, nós vemos que Elias, ele pediu ao Senhor que o Senhor tirasse a sua vida, né? Então a primeira lição aqui é cuidado com o que você fica pedindo para Deus, né? Cuidado com o que você pede. Deus ali não tirou a sua vida, mas ele falou: você vai ungir um outro no teu lugar, outro vai assumir o teu lugar. E eu comecei a imaginar a difícil tarefa de Eliseu de assumir o lugar de um grande profeta, um grande homem de Deus, cujo ministério foi repleto ali de sinais, de maravilhas operados ali por Deus. Eliseu, ele vivia aquelas experiências naquele período. Ele viveu e viu a autoridade desse profeta. Deus, ele revelou a Elias que, devido à maldade do povo, o desvio dos reis, Deus revelou que não choveria durante 3 anos e meio. E ele diz: nem de chuva, nem orvalho, nem chuva cairia ali em Israel. Tremenda seca, e junto com a seca, fome, sofrimento do povo. Provérbios 29:2, ele diz assim: quando os perversos estão no poder, o povo geme. E isso foi uma realidade naquela época. Homens que estavam se desviando das leis do Senhor, caminhando fora da vontade do Senhor, servindo a outros deuses, e o povo gemeu por causa dos homens no poder fora da vontade de Deus. Eliseu, ele era um homem do campo, e ele viveu essa realidade, sem chuva, sem plantação, sem produção, sem comida. E o que falar ainda da grande batalha de Elias ali no Monte Carmelo? Não vou descrever a batalha por total, todos já conhecem, já ouviram, já houve ministrações sobre isso,
mas podemos aqui apenas lembrar que Elias, ele desafiou grandes profetas da época. Vemos ali, a palavra nos fala sobre os profetas de Baal e os profetas de Azera, que perfaziam um total ali de 950 a 850 homens, que não serviam a Deus e que serviam a outros deuses, sem contar reis, príncipes e demais que estavam ali, todos torcendo contra Elias, todos torcendo para o fracasso de Elias. E ali a palavra nos fala que Elias, com toda a autoridade vinda de Deus, ele orou frente ao fracasso daqueles profetas, e Deus manda fogo do céu e consome o holocausto e a água que havia sido colocada naquele local. Também Eliseu, ele sabia que após Elias orar, voltou a chover sobre a terra. A missão de Elias também me faz lembrar muito da missão de Josué. Que tarefa difícil a substituição de um grande líder. Mas eu vejo aqui na palavra que Eliseu houve alguma coisa aqui diferente. Eu não consigo perceber aqui nas atitudes de Eliseu dúvidas quanto ao seu chamado. Talvez até tenha ocorrido um certo temor da substituição, mas não dúvida de quem o estava chamando, de quem o estava separando para um ministério específico. Eliseu prontamente ele responde ali, ele diz: deixa apenas eu me despedir dos meus pais. E ali nós vemos na palavra que então ele pega os bois do seu arado e ele mata esses bois. A palavra fala que ele imola esses bois, ele pega a madeira ali do seu arado e ele faz uma grande fogueira, e ali ele prepara um grande churrasco aí com esses bois, e ele acaba distribuindo, oferecendo ao povo. Por que Eliseu na verdade fez isso? Nós vemos que com essa atitude Eliseu ele estava rompendo com tudo aquilo que poderia gerar algum tipo de dúvida com relação ao seu ministério. Ele ali estava determinando uma renúncia do seu passado. Ele rompe de forma definitiva com tudo aquilo que poderia impedi-lo de atender o chamado de Deus. Ele entendeu que não era Elias que o estava escolhendo. Quem nos chama, irmãos, é Deus. Essa passagem, ela nos ensina que no relacionamento com Deus, a renúncia e o sacrifício, eles devem ser completos. Deus não é Deus que aceita pedaços, Ele não aceita porcentagens. Ou eu me entrego totalmente, dizia um amigo meu, ou é ou não é, ou é ou deixa de é. Deus, Ele nos quer por completos, renúncias. Eu me lembro, muitos irmãos já ouviram eu falar sobre isso, mas muitos aí estão chegando aí e não sabem, mas eu venho de uma igreja tradicional, uma igreja batista, e eu tive o meu chamado para ministério ainda na minha adolescência, com 13, 14 anos mais ou menos foi o meu chamado. Aos meus 20 anos mais ou menos houve uma confirmação desse ministério, mas por situações diversas, eu disse: Deus, eu tenho tanta coisa ainda para fazer no meu ministério. Senhor, não. Deixa primeiro eu trabalhar, deixa eu produzir, deixa eu
fazer aquilo que deseja ainda o meu coração. Tá? Quem sabe lá na frente a gente volta a conversar. E depois de anos, né, passados, Deus ele renovou esse chamado na minha vida. Tá? Ele me trouxe a lembrança desse chamado. Eu sei que muitas vezes chegam até essa casa com feridas, né, no seu coração. Esse dia eu estava conversando sobre essa questão de feridas, mágoas. Né? Eu e minha esposa viemos realmente um ministério que geraram marcas realmente profundas em nós. E muitos dos irmãos, alguns de repente lembram que quando eu e minha esposa começamos a frequentar a comunidade, era aqui no Templo do Lado ainda, e nós sentávamos bem no finalzinho lá, e quando terminava o culto, antes de terminar, a gente corria. E a gente sempre, eu dizia para ela: olha, não quero me envolver com mais nada, eu quero só sentar, ouvir e ir embora. E eu digo assim para os irmãos: nós não precisamos de ninguém para chegar e nos ajudar. O próprio Espírito ele foi nos curando, ele foi gerando algo diferente no nosso coração, e de repente toda aquela mágoa, todo aquele sentimento, toda aquela decisão de não quero fazer mais nada, quero sentar, ouvir e ir embora, não quero me envolver, tudo isso foi se dispersando. E mais tarde, em uma das mensagens do pastor Milton, ali da Alcance Pinhais, chegando em casa, minha esposa falou o seguinte: tudo que ele falou aí foi para você. Eu falei: a renovação do chamado. Deus renovou todas as coisas aqui, Deus nos curou, e Ele renovou todas as coisas na nossa vida. E Deus renovou o seu chamado. E aí eu falei: então tá bom, Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, então estamos aí, tá? Já com 50 e poucos anos, aí foi um dos acertos com Deus, foi que eu queria fazer o curso de teologia, e fizemos o curso, né, concluímos os 3 anos, e falei: agora, tá? E depois, já no ministério do pastor Peter, aí nós fomos consagrados aqui nessa comunidade. Meu querido, se você está vindo também muitas vezes com mágoa no teu coração, é o Espírito Santo que traz a cura. Tá? Homens realmente muitas vezes nos magoam, nos decepcionam, mas o único que não causa mágoa e decepção é o nosso Deus. E através do seu Espírito, Ele traz a cura para cada um de nós. Todos nós somos chamados por Deus de alguma forma. Alguns têm chamados específicos para servir em ministérios dentro do corpo de Cristo. Outros são chamados para servir mesmo na sua vida secular. A minha esposa sempre diz, né, que ela não tem um chamado específico, né? Ela falou: mas Deus tem me chamado para ser professora, então eu quero ser a melhor professora que eu posso ser. Esses dias eu estava ouvindo da Verônica, ela contando ali, né, que lá onde ela está trabalhando também, Deus já está abrindo oportunidades dela testemunhar, falar para aquelas pessoas que estão ali também naquele lugar. As pessoas precisam ouvir o que o nosso Deus faz, os milagres. As pessoas precisam ouvir da paz que Ele traz ao nosso coração. Aonde você estiver, meu irmão, você pode estar lá no teu trabalho, né? Empresários, professores, pedreiros, carpinteiros, aonde você estiver, você tem um chamado, você tem um chamado.
O livro de Atos, ele nos fala sobre o chamado de Paulo, e ali nós vemos uma escolha específica. Quando Deus fala ali com Ananias, após a cegueira ali de Paulo, Deus ele fala com Ananias que viria um homem que seria Paulo, e que através de Ananias Deus operaria a cura. E ali nós vemos que Ananias, ele com medo de atender a Paulo, mas Deus ele fala para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Nós vemos também com Eliseu que ele também teve um chamado específico, quando Deus manda Elias ir a ele e ungí-lo como profeta em seu lugar. Um tempo que se identificar como profeta de Deus era muito perigoso, era uma situação perigosa. Nós sabemos que pouco tempo antes vários profetas tinham sido assassinados, tinham sido mortos. É um tempo em que a nação de Israel, agora nesse momento, ela também estava plena, cheia de homens e mulheres que se diziam agora profetas e videntes, mas eles não tinham a qualificação como servos do Deus Altíssimo. Lembrem que aqui estava havendo uma restauração após anos de afastamento do povo de Deus, cultos, holocaustos a deuses estranhos, depravação espiritual, uma verdadeira calamidade espiritual. O culto a Yahvé estava sendo agora resgatado, mas ainda eram poucos fiéis e corajosos que permaneceram inabaláveis, mesmo à frente a tantas adversidades. Em tempos de calamidade espiritual, em tempos de adversidades espirituais, em tempos de batalha, onde a guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, Deus sempre levantará os seus valentes. Nós temos vivido hoje também um tempo, meus irmãos, onde nós vemos o mal também se avolumando. Nós temos visto tanta perversidade no sistema político, judiciário, agindo fora ali dos princípios, fora da vontade divina. Os mesmos tempos ali que nós vimos no tempo de Elias e de Eliseu. A mesma história, ela volta aqui a se repetir. E nós vemos que ali Deus, Ele separou homens, Ele cobriu esses homens de poder e de autoridade, e através desses homens, Deus, Ele operou verdadeiros sinais e maravilhas. O sobrenatural de Deus, Ele varreu aquela terra naquele momento, e sob a unção de Deus, esses homens comuns, como eu e você, lavradores, cuidadores de animais, hoje professores, pescadores, construtores, homens comuns que aceitaram o desafio de ser boca de Deus, e Deus os honrou, tendo seus nomes hoje aqui citados, escritos nessa palavra. Nós temos orado para que Deus levante também nos dias de hoje homens, mulheres realmente tementes a Deus, com essa fé inabalável, e que decidam também obedecer à voz de Deus, assim como Elias, assim como Eliseu, como João Batista, a voz solitária, aquela voz que clamava no deserto, assim como Pedro, que após os eventos vividos pela igreja, quando levado ao Sinédrio,
porque ele estava pregando o Cristo ressuscitado e queriam proibi-lo de falar dessas boas novas, ele responde com coragem àquelas autoridades, ao sumo sacerdote, autoridade máxima ali entre os judeus. Ele diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando em um madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Assim como Paulo, que mesmo sabendo que o esperava cadeias, tribulações, ele declara ali em Atos capítulo 20, verso 24: em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando nós caminhamos pela história, nós vemos grandes homens de Deus que já se levantaram, não só na nossa nação, mas em outras nações, em outras terras. Nós muitas vezes falamos que esses homens eram avivalistas, reformadores, mas esses homens se levantaram e falaram em nome de Deus, e eles causaram um impacto na sua geração. Eu quero citar alguns aqui que os irmãos devem lembrar: John Wesley, William Seymour, Evan Roberts, General William Booth, Charles Finney, Billy Graham, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Dwight Lyman Moody, George Whitefield, John Wycliffe, John Hus, Martin Lutero, William Tyndale. Grandes homens, grandes homens. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de uma situação bem recente, e daí eu fui dar uma pesquisada. Em fevereiro de 2023, centenas de estudantes de uma universidade, Asbury, no Kentucky, Estados Unidos, eles ali se reuniram e ficaram orando e cantando por mais de 150 horas. E isso chamou a atenção de cristãos e também de não cristãos aí no mundo todo. Alunos ali cantando, chorando, orando, jovens ali ajoelhados em lágrimas, se quebrantando aos pés ali do Senhor, confessando pecados, declarando o seu arrependimento, pedindo o perdão de Deus. Muitos jovens declararam que estavam vivendo algo nunca visto em sua geração. Nós temos orado para que Deus ele se mova no nosso meio. Nós temos clamado ao Senhor: Senhor, levanta, Senhor, nos levanta uma geração que honre ao Senhor, que se coloque em suas mãos, que declare que Ele é o Senhor das suas vidas. Algumas lições aqui do chamado de Eliseu aqui, que nós podemos deixar. Primeiro, Eliseu era um homem de fé. Homens de fé são homens que têm intimidade com Deus, que reconhecem quando a voz, quando aquela autoridade, ela vem realmente do Deus verdadeiro. Quando foi chamado por Elias, Eliseu não ficou fazendo questionamentos. Ele não disse: vou perguntar para Deus se Ele quer que eu faça a sua obra. Deus sempre nos quer envolvidos na sua obra. Quando Deus te chamar, responda prontamente. Declare de novo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu sempre estava conversando com o Peter, não precisa às vezes eu te perguntar: Deus, o Senhor quer que eu vá no culto? O Senhor quer que eu trabalhe na tua obra? O Senhor quer que eu faça alguma coisa? Isso é natural do escolhido. Você é um escolhido? Eu creio que sim. Então é natural você responder ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça?
quero fazer muito mais do que eu estou fazendo. Eliseu, assim como outros grandes homens aqui citados na Bíblia, assim como Davi, cuidando lá das suas ovelhas, Josué, homem de guerra, sempre envolvido em diversos assuntos, né? Espia, guerreiro, servo de Moisés. Eliseu também estava ali pegando no pesado, né? Mesmo sendo de uma família de posses, ele estava dando exemplo aos empregados, preparando a terra ali para o plantio. Segundo um comentarista bíblico, Matthew Henry, ele diz que Elias não encontrou Eliseu na escola dos profetas que ele dirigia. Essa seria realmente a lógica, né? Se eu estou dando aulas, é lógico que eu vou selecionar alguém de repente para assumir o ministério em meu lugar. Mas com Deus aqui ele determina a sua soberania, que não, ele não foi escolhido um substituto entre os seus alunos. A palavra diz que Eliseu ele estava arando a terra, preparando para o plantio, quando houve o seu chamado. Assim ali como Davi, quando Deus fala para Samuel, ele fala que Deus ele não vê como nós vemos. Deus não age como nós agimos. Deus ele sonda os corações e escolhe aqueles compromissados com o reino. Deus sabe aqueles que frente às primeiras tribulações, aos primeiros problemas, eles não vão estar abandonando o barco. Ele sabe aqueles que não vão abandonar o arado. Deus sabe com quem ele pode contar. Deus sabe. Uma outra lição aqui que nós podemos aprender, que Eliseu, ele não era apegado às coisas do mundo. E aqui, a gente vai ver alguns pontos aqui muito importantes, muito importantes. Muitas vezes nós estamos tão agarrados às coisas materiais que não conseguimos nos envolver na obra de Deus. É trabalho, faculdade, profissão, carro, casa. Não que isso seja errado, meus irmãos, não que isso seja errado. O que não pode é essas coisas se tornarem as coisas principais em nossas vidas. Jesus, ele ensinando os seus discípulos quanto às preocupações dessa vida, ele diz assim: não andeis ansiosos com as coisas dessa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou quanto ao que haveis de vestir. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele não disse que você comer, você beber, você se vestir, que essas coisas não seriam importantes. O que ele diz é que essas coisas não podem ser as principais buscas na tua vida. As demais coisas vão ser acrescentadas a partir do momento que eu esteja buscando em primeiro lugar o seu reino. Ele não diz para nós que você pode ficar lá em casa dormindo, com a tua barriga para cima, e que ele vai te sustentar. Ele diz: busque primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,19, ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aqui cabe uma reflexão.
onde está o teu coração? Uma última lição: nós somos chamados para servir. O último verso que foi lido ali diz que Elias chamou Eliseu, e Eliseu abandonou tudo, e ele seguiu e serviu a Elias. Ele serviu a Elias. Quem não serve, não serve. Josué, antes de se tornar o grande conquistador, ele serviu a Moisés. Isso você encontra ali em Êxodo, quando ele diz que enquanto Moisés ficava no Monte Sinai, a palavra diz que seu servidor Josué ficava aguardando a Moisés, seu servidor. Davi, antes de se tornar o grande rei de Israel, serviu a Saul como seu escudeiro. Eliseu, antes de se tornar esse grande profeta de Deus, ele serviu a Elias por 10 anos. Por 10 anos ele caminhou com Elias, ele aprendeu com Elias, ele serviu a Elias, ele alimentou a Elias durante 10 anos. Nós temos exemplos deixados aqui pelo próprio Jesus. Certa vez, a mãe de Tiago e João pede a Jesus um lugar de honra ali para os seus filhos. E Jesus, então ali ela pede para que um dos filhos sentasse à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. E a palavra diz que os demais discípulos, quando ouviram isso, eles até se revoltaram, né? Você está querendo um lugar de honra aí para os teus filhos? E Jesus ali, ele encerra aquela discussão dizendo que existiam governadores que exerciam autoridade ali sobre aquele povo, mas ele diz assim: mas isso não deve acontecer entre vocês, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus declarou: eu não vim aqui para ser servido aqui por ninguém, eu vim para servir. Nos dias que vivemos, é difícil alguma coisa permanecer oculto, não é verdade? O pessoal fala sobre o verdadeiro Big Brother, né, cheio de câmeras, são celulares, e nós temos visto tantos absurdos. Eu acompanho às vezes assim, tantos homens, mulheres, tanta falsidade, tanta mentira. E daí muitos dizem assim: ô Marcos, mas como você pode dizer que isso é falsidade? Como eu posso julgar alguém à luz da palavra? Posso julgar através dos seus atos. Se os seus atos eles são contrários a essa palavra, eu posso declarar que esses são os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, homens que rasgam a Bíblia, arrancam da Bíblia páginas, quando falam que nós fomos chamados para servir. Quantos homens hoje nós vemos com a ânsia de serem servidos? Eles gostam de estar em evidência, cercados muitas de autoridades, seguranças, né? Tenho visto aí alguns até com seguranças, para impedir, né, que os membros se aproximem deles. Quantos se dizendo profetas, falando blasfêmias, heresias, falsidades, mentiras, usando o nome de Deus em vão.
muitos se dizendo oráculos de Deus, enganando, manipulando o povo. Há muito tempo eu aprendi com um missionário da Jucu. Ele ensinou para nós assim, ele disse: não vá colocando a sua cabeça embaixo das mãos de qualquer um, porque em vez de bênção pode vir maldição. A gente vê muito isso, né? Quantos falsos e as pessoas procurando a bênção. Mateus 7, 22, 23, ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Resumindo, as lições que podemos tirar aqui com esse profeta. Primeiro, a intimidade com Deus nos leva a reconhecer o nosso chamado e pela fé responder de forma afirmativa. Segundo, Deus chama aqueles que estão envolvidos. Se você não está trabalhando, mais oportunidades ainda irão aparecer. Nós lembramos as parábolas dos talentos, quem está envolvido, quem está trabalhando, recebe mais, e quem não tem, ou quem não está envolvido, aquilo que tem ainda será tirado, e será dado àqueles que já têm. Terceiro, não se apegar às coisas desse mundo, mas buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. E em quarto lugar, Deus nos chama para sermos servos. Quero que fique essa frase aqui para os irmãos: quem não serve, não serve. Amém, irmãos? Que a palavra do Senhor, ela continue gerando ensinamento aí para vocês. Quero que vocês continuem meditando, busquem. Provavelmente as ministrações vindouras vão trazer experiências muito mais profundas aí desses homens, milagres, sinais, maravilhas que Deus operou através desses homens, e coisas que podem acontecer totalmente nos nossos dias, a partir do momento que ele encontre homens e mulheres dispostos a servir. Amém, queridos? Fecha os teus olhos. Pai, a tua palavra foi aqui exposta. Essa palavra, ela não é nossa. Essa palavra, ela foi inspirada pelo Senhor, e através dos anos ela tem sido ministrada, ela tem sido colocada, ela tem sido ensinada. E Pai, nessa manhã, Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja aqui restaurando vidas, restaurando ministérios. O Espírito Santo, que o Senhor esteja trazendo cura, revelações aos meus irmãos, que vidas sejam realmente curadas, transformadas pelo Senhor. Oh Pai, que o Senhor traga a lembrança, Pai, a lembrança dos meus irmãos, Pai, tempos aonde já estão esquecidos, Pai, porque eu sei que existem irmãos aqui que o Senhor já chamou, que o Senhor falou com eles no passado, mas que o dia a dia, a corrida por coisas que não são concernentes ao teu reino, deixou isso esquecido nos seus corações e na sua mente. Por isso, Pai, nós pedimos, ó Pai, que hoje, Pai, seja restaurado, Pai, restaurado ministérios, restaurado vidas no teu altar,
vidas comprometidas contigo, comprometidas com o teu reino, com as tuas verdades, Pai. Que toda mentira, Pai, toda mentira do inimigo, Pai, hoje se cale, Senhor Deus, e que somente as tuas verdades sejam renovadas na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Santo, santo, santo Deus. Amém. Vamos ficar de pé, chamar o louvor aqui, vamos fechar esse nosso culto aí, adorando o Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Adoramos, te exaltamos.